A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Vamos estar meditando na palavra de Deus, fazendo aqui um estudo sobre a lei e a salvação. O que a Bíblia nos fala sobre a lei e a salvação? Será que a lei ela serve para nos salvar? Bom, se a lei não serve para nos salvar, para que serve a lei? A lei de Deus, as orientações de Deus para nossas vidas. Vamos ler Romanos capítulo 3, no versículo 19 e 20, porque diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Existem dois lados opostos, a lei e a salvação. A lei, ela é uma regra, é uma obrigação que alguém precisa se submeter. E se não se submeter a essas leis, existe uma sanção, existe uma disciplina para aquele que não obedecer à lei. Nós vamos ver no Antigo Testamento, nós lendo no Antigo Testamento, por exemplo, quando a Bíblia vai falar dos 10 mandamentos que Deus instituiu para o povo dele, quando as pessoas elas não obedeciam aqueles mandamentos, elas eram apedrejadas, elas eram condenadas. Não somente os 10 mandamentos, mas outras leis que foram surgindo ali no povo de Israel. Nós vemos que quando eles não cumpriam aquela lei, que era algo que muitos não conseguiam cumprir, acabavam sendo condenados pela lei. Mas a Bíblia, quando ela nos fala sobre a lei, ela vai falar para nós que a lei ela não serve para a salvação, mas é por meio dela é que nós conhecemos o pecado. Então é muito importante nós sabermos quais são as regras, as orientações de Deus para a nossa vida. No livro de Efésios capítulo 2, no versículo 8. Efésios 2, 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9: Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós vemos que Deus, ele deseja que nós venhamos andar de acordo com a sua vontade, as obras, as boas obras. Mas as boas obras que está concernente à lei, ela não serve para nos salvar, mas vai refletir o nosso comportamento. Porque não teria como nós darmos uma definição de o que é certo, o que é errado, se não houvesse lei. No entanto, a Bíblia está dizendo para nós que nós não estamos debaixo do jugo dessa lei. E a Bíblia, ao mesmo tempo, está dizendo que por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Através da lei, nós sabemos o que é certo e o que é errado. O que nos justifica, então, diante de Deus? O que nos torna justo diante dele? É a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo
e no seu sacrifício na cruz. No mesmo livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 21 até o versículo 31, diz assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, o que nos justifica é a fé que nós temos em Jesus. Se nós formos ler lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver Deus dando uma ordem para Abraão sair de sua terra, que ele ia fazer de Abraão uma grande nação. E Abraão, ele obedece, ele vai, ele crê naquela palavra. E nós vemos que Abraão, ele tem tanto a fé quanto as obras. Por isso, é muito importante, nos dias de hoje, nós refletirmos que é necessário a nossa obediência. Obediência ao quê? Às leis, aos mandamentos de Deus. Mas de nada adianta nós, entre aspas, seguirmos, dizermos que temos fé se nós não obedecemos. Porque a fé e as obras, elas caminham juntas. Deus é um só. E através da fé em Deus, todos nós podemos ser justificados. Tanto aqueles que vivem debaixo das obras da lei, que no caso são os judeus, que até hoje eles se circuncidam, eles guardam o sábado. Tanto os que vivem debaixo da lei, das obras da lei, e os que estão debaixo das obras da fé. Em Romanos 3,30 diz: se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Então, tanto aqueles que estão debaixo da lei, tanto aqueles que estão debaixo das obras da fé, são justificados. Dentro da lei do povo de Israel, havia 3 tipos de classificações de leis: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Eram esses 3 tipos de leis que eram estabelecidas ali para o povo de Israel. Quando nós vemos ali os 10 mandamentos, nós vemos esses mandamentos sendo divididos em 3 partes. Que no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouquinho dessas 3 leis. Tudo o que fazemos existe uma motivação, uma crença por trás dos bastidores. Por exemplo, falamos anteriormente sobre Abraão, que teve a fé em Deus e por isso saiu da terra de sua família
e foi para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E ali nós vemos a fé mais as obras. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, abra aí a sua Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Olha só o que diz a Bíblia. Meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Lembra que nós falamos aqui? Que a fé e as obras, elas precisam andar juntas. No versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Verso 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê, verso 19, tu crê que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. No versículo 20, mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Versículo 21, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Versículo 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi-se aperfeiçoada. Verso 23, e cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então é muito importante nós refletirmos que a fé sem as obras, ela é morta. Por isso é necessário a lei para nos mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas a lei, o cumprimento da lei, ela sozinha não tem poder para nos salvar. Porque o único que pode nos salvar é a graça do Senhor Jesus sobre nossa vida. Porque Deus nos chamou para as boas obras. O que determina a qualidade do meu e do teu caráter é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós falamos e é aquilo que nós fazemos. Logo, se você serve a Deus com amor, com temor no seu caráter, o seu caráter, então, ele é íntegro, ele é reto. Lembra a história de Jó? O exemplo da vida de Jó? Lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desviava do mal. O maior mandamento, se nós quisermos cumprir a lei, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Se nós quisermos cumprir toda a lei, lá em Marcos 12, verso 30 e 31, olha só o que Jesus nos falou. Olha só o que Jesus deixa para nós. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo
como a ti mesmo, como a si mesmo, e mais do que todos os holocaustos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então nós vemos aqui que o maior mandamento é nós amarmos o nosso próximo. A prática desse mandamento indica a bondade, a fidelidade, tanto para com Deus, tanto para com o nosso próximo. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que nós possamos estar a cada dia crescendo na graça, no conhecimento do Senhor e entendendo que eu preciso da lei para mostrar para mim o que é certo e o que é errado. Mas eu preciso da fé para que eu possa receber a graça de Jesus sobre a minha vida, para que eu possa alcançar a salvação por meio da fé em Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz.